Olá! Já são 2 dias consecutivos atingindo o patamar de 1.200 mortos por coronavírus. E sob esta situação de calamidade, a vigência da lei de teto de gastos impõe limite ao orçamento e aos recursos destinados à saúde e à ciência. Na entrevista central de hoje, o economista e pesquisador Carlos Pinkusfeld comenta a situação orçamentária deste ano. E ainda você vai ouvir os relatos de quem tomou a primeira dose da vacina contra o coronavírus. A Central do Brasil está só começando. Central do Brasil. Uma pesquisa do Instituto Lowy na Austrália revelou que o Brasil é o pior país do mundo no combate ao coronavírus. Na pesquisa, o Brasil marcou 4,3 pontos num total de 100. Essa é uma das razões para a felicidade que vemos em quem fez parte do grupo prioritário da vacinação. Afonso Bezerra conversou com quem recebeu a primeira dose. Vamos conferir. Trilhos do Brasil. As primeiras doses da vacina foram recebidas com alívio pelas pessoas que estão no grupo prioritário do Plano Nacional de Imunização da Covid-19. No Rio Grande do Sul, Dona Olga Gonçalves, de 90 anos, foi a primeira quilombola a ser vacinada no estado. As comunidades quilombolas foram incluídas no plano após muita reivindicação. A família gravou este vídeo para a nossa reportagem, uma cena que inspira otimismo em meio a este cenário triste da pandemia. Gostou de ser vacinada, né? Você é a primeira vacinada, minha mãe do céu. Isso mesmo. Em São Paulo, o médico infectologista Gerson Salvador, que está na linha de frente nesta pandemia, não esconde a felicidade pela imunização, mas alerta que a vacina não exclui o uso de máscaras, álcool em gel e distanciamento social. Estou feliz, é uma conquista muito grande para a humanidade, conseguir ter uma vacina para uma doença no prazo de 12 meses, né? Então são vacinas eficazes, vacinas seguras, mas do ponto de vista individual, minha rotina segue exatamente como antes. Em Pernambuco, o bancário aposentado Hamilton Gomes, de 85 anos, não esconde a ansiedade para a segunda dose. Estou animado para tomar a segunda fase, né? Porque está dando certo, a gente tem que, né, demonstrar vontade de vencer. O Brasil possui 1 milhão de vacinados de acordo com o consórcio de veículos de imprensa, muito longe ainda do total estimado pelo Ministério da Saúde da população prioritária. O grupo soma mais de 77 milhões de pessoas. Para atender esta demanda, serão necessárias, segundo o Ministério, mais de 154 milhões de doses. Hoje, o país tem apenas 12 milhões de doses disponíveis e o governo federal ainda não divulgou nenhum plano de como vai atender toda a população. E uma pausa para a cultura. 28 de janeiro é celebrado o aniversário de um herói da independência cubana, José Martí. Ele foi um revolucionário e poeta e completaria 168 anos. Em sua homenagem, o embaixador Pedro Monson, do Consulado de Cuba em São Paulo, lê alguns trechos escritos por Martí. Parada Cultural. Amigos, a carta que escreveu José Martí em 1895. A carta que José Martí escreveu a Manuel Mercado em 1895 é considerada seu testamento político, pelo seu conteúdo estratégico. O apóstolo caiu em combate um dia depois de escrevê-la. Estava então lutando para se libertar do colonialismo espanhol, porém Martí já pensava na ameaça imperialista a toda a América. Algumas passagens. Para toda a América. Alguns passagens. Já estou todos os dias em perigo. Todos os dias corro o risco de dar a minha vida pelo meu país e pelo meu dever, pois o compreendo e tenho a força para realizá-lo. Impedir que os Estados Unidos se espalhem pelas Antilhas a tempo da independência de Cuba e caiam com essa força a mais sobre nossas terras da América. Tudo o que fiz até agora e farei é por isso. Sobre nossas terras de América. Quanto hice até hoje e haré é para isso. Ele destacou a ameaça do anexacionismo.
Estamos vitalmente interessados em prevenir a anexação dos povos da nossa América ao norte revoltado e brutal que nos despreza. Eu vivi no monstro e conheço suas entranhas, e minha onda é de Davi. A guerra em Cuba não aceitará a anexação. Isso é morte ou vida e não cabe errar. Não aceitará a anexação. Isto é morte ou vida e não cabe errar. E agora é importante lembrar de outra data, a da eleição das mesas diretoras do Congresso, que ocorre agora em 1º de fevereiro. Os próximos eleitos podem definir sobre aceitar um dos pedidos de impeachment de Bolsonaro e têm também o poder de revogar a lei de teto de gastos. Vamos saber mais com Naya Tawani. Nacional. Marcado para o próximo dia 1º de fevereiro, a votação para as novas presidências da Câmara Federal e do Senado pode interferir no andamento de importantes demandas do povo, como, por exemplo, o debate do auxílio emergencial e o impeachment de Bolsonaro. O cientista político José Penaforte expõe as perspectivas para os resultados destas eleições. A depender de quem seja eleito na segunda-feira, na Câmara, nós teremos uma modificação da pauta do parlamento, principalmente da Câmara. Se Baleia Rossi for eleito, ele manterá a pauta defendida por Maia, a pauta econômica da reforma tributária, privatizações e reforma administrativa, que ele já se comprometeu com essa pauta liberal. Enquanto que Lira fará uma inflexão conservadora, atendendo a um desejo do presidente para resgatar sua popularidade junto ao seu eleitorado. Para pressionar uma postura popular e em defesa da vida no Congresso, setores e movimentos populares articularam o Dia Nacional de Lutas para defender essas pautas. A data contará com diversas atividades na véspera da eleição das presidências da Câmara e Senado. Wagner Freitas, vice-presidente da CUT, explica a estratégia dessa jornada de lutas e as principais ações. Para o novo presidente da Câmara e do Senado, saber que ele vai encontrar muita luta organizada pelos movimentos sociais em torno das nossas pautas, principalmente agora, o Fora Bolsonaro, vacina para todo mundo, para todos, auxílio emergencial, emprego para todos. Deixar claro que ele já vai assumindo num dia de luta, de manifestação da Frente Brasil Popular, da Frente Povo Sem Medo, do Fórum das Centrais, ou seja, dos movimentos sociais. O processo de votação é secreto nas duas casas, fato que torna o cenário do resultado das eleições instável, porque mesmo com os blocos de apoio, não há como garantir que todos os parlamentares seguirão o comando de seus partidos. Agora vamos para a economia. No ano passado, Bolsonaro deixou de usar quase 6 bilhões de reais que foram liberados para o enfrentamento da pandemia, segundo o Conselho Nacional de Saúde. E a prática de mau uso do orçamento ficou evidente essa semana com a divulgação dos gastos do governo federal no ano passado. Neste ano, o orçamento está ainda mais curto. Sobre este assunto, eu conversei com o economista Carlos Pincusfeld. Entrevista Central. A nossa entrevista central de hoje é com Carlos Pincusfeld, que é economista, professor e pesquisador do Instituto de Economia da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Professor Carlos, seja bem-vindo ao Central do Brasil. Muito obrigado pelo convite. Prazer estar aqui. O ministro Paulo Guedes e o presidente Bolsonaro, eles têm praticado uma chantagem em relação as formas para manter o auxílio emergencial, dizendo que é preciso, por exemplo, cortar gastos de outras áreas. Mas a gente sabe que em 2020, alguns ministérios, por exemplo, não executaram os orçamentos previstos, como foi o caso do ministério da ministra Damares Alves, que só executou 53% do orçamento. O que significa essa escolha de ter uma verba que está destacada para uso de políticas públicas e não executar esse orçamento, só empenhar o valor? Olha, acho que a gente tem que dividir em dois pedaços, tá? Em dois, para a gente não confundir as coisas. Uma coisa que foi muito estranho, de fato, e é comentado, e ninguém entende exatamente por quê, é o fato da ministra Damares ter uma verba e não gastar toda. Só lembrando que, por causa da pandemia nesse ano, não houve uma contenção de verbas, não houve. Muitas vezes o governo, quando
Ele faz um orçamento e começa a chegar no final do período, você tem um problema de diminuição de receita e faz o tal do contingenciamento. Ele corta a verba daquele ministério. Não foi o que aconteceu com a ministra Damares, porque não houve contingenciamento em 2020 por causa da pandemia. Foi liberado tudo. Então, aí realmente ela diz que parece que é um negócio de qualidade. Eu acho que me parece incompetência, mas eu não sou especialista no Ministério da Mulher, então eu não acompanho ponto a ponto os programas que ela executa. Eu sei que a situação da mulher, em termos assim, os indicadores de feminicídio, várias coisas não são muito bons, então tudo leva a crer que foi uma incompetência do Ministério. Essa segunda parte que nós estamos falando aqui, que essa chantagem é uma chantagem bem falsa, porque o orçamento já está muito enxuto. Se você fizer cortes expressivos, você não vai conseguir realocar verba suficiente para fazer o auxílio emergencial. Então, essa prisão do teto realmente deixa o governo bem engessado, tá? E evita realmente, e transforma, você dá o auxílio emergencial, que aparentemente é uma coisa muito importante nesse momento, dada essa tal da segunda onda da pandemia, e necessário por essa razão, bastante limitado. Tá? Você realmente coíbe o governo de fazer isso, independente dessas conversas fiadas que vai tirar de cá, passar para lá. E aí, tocando nesse ponto do auxílio emergencial, existem os dois candidatos à presidência da Câmara dos Deputados, né, o Arthur Lira e o Baleia Rossi, eles defenderam publicamente que querem retomar o auxílio emergencial, mas ao mesmo tempo eles insistem na manutenção do teto de gastos, que você já mencionou que isso está congelando, sufocando o orçamento. Isso é contraditório, então, e como isso pode impactar? Como que isso impacta, então, o governo decidir se vai voltar ou não com o auxílio? Olha, é contraditório, né? Eles querem servir a dois senhores, como se diz no negócio da Bíblia, você não pode servir a dois senhores. Eles querem servir ao mercado financeiro, sei lá, a mídia, dizer que a coisa mais importante do mundo esse teto de gasto, não vai acontecer uma tragédia. Bom, aparentemente não aconteceu, porque ano passado eles furaram em 500 bilhões o teto de gasto e ninguém deu muita bola, mas tudo bem. Não aconteceu nada terrível. Até foi bom, porque a economia conseguiu se recuperar um pouco da tragédia que foi no início. Então, deixa pra lá, vamos supor que digamos, a vaca sagrada da mídia e dos setores empresariais e do setor financeiro é a tal do teto. Ok. Mas, por outro lado, eles têm pessoas que são deputados, não é isso? Eles têm que, de alguma forma, dar resposta aos seus eleitores. Então, eles falam do auxílio emergencial. Obviamente que não bate uma coisa com a outra. Num país que já tem serviços públicos não muito bons, você congelar a valor real é você condenar esses serviços a não melhorarem e, enquanto o país estaria evoluindo, e o número de pessoas que esses serviços públicos atingem está crescendo. Então, na verdade, é condenar que a qualidade do serviço público para cada pessoa seja menor e pior. E se isso permanece, essa lógica permanece, então o que a gente pode esperar mais ou menos do orçamento deste ano de 2021? Setores importantes da economia, como pesquisa científica, já estão na miséria, as bolsas de estudo já estão muito limitadas, ou seja, manter isso, olha só os dois problemas, entendeu? A gente sempre tem o lado macro e o lado micro. Manter isso é manter um Estado em estado de penúria, tá? Os serviços públicos em estado de penúria, e pior ainda, depois de você ter dado um gasto de 1,9 trilhão, quase 2 trilhões, por causa da pandemia, que deu um impulso também para a economia, fez o tal do V, que eles tanto falam, você agora reduz o gasto. As prioridades orçamentárias do governo Bolsonaro impactaram negativamente a fiscalização do trabalho análogo à escravidão. O dia 28 de janeiro marca a luta contra o trabalho escravo contemporâneo. E neste ano, não há avanços para comemorar. A destruição das estruturas fiscalizadoras tem enfraquecido o combate à prática. E com o aumento da desigualdade e da pobreza, mais pessoas ficam vulneráveis à exploração. Somente em 2020, 942 pessoas foram resgatadas dessa condição. O Central do Brasil termina aqui. Não esqueça de seguir a gente no Instagram, @Programa Central do Brasil. Voltamos amanhã com mais.
Central do Brasil, a rede de comunicação dos movimentos populares.